Daremos início à edição de número 155 do Bom Dia TI. Agradecemos a presença de todos nessa manhã e gostaríamos de dar as boas-vindas ao nosso palestrante, Ricardo Galho, a todos os convidados presentes. É uma satisfação muito grande ver essa casa assim tão cheia. Nesse ano, migramos para esse espaço para oferecer a todos maior conforto e possibilitar o aumento do público presente. No ano passado, nos últimos, tivemos que restringir as restrições no final dos últimos dias, porque não tínhamos mais espaço. Isso foi possível graças aos nossos patrocinadores. Nosso agradecimento especial à Azura, a Sirium, a Energy Telecom, a Keyworks, a Mercanet, a Nomad, a Soluzione e a Xplay TV. E contamos ainda com o apoio da SIC Caxias, a Dupont Spiller Fadanelli, Advogados, a Vitivinícola Jolimon e o Sebrae de Caxias do Sul. E para dar início oficial ao evento, eu convido o nosso presidente, Sandro Wegner, para a sua fala. É lindo de ver isso aqui, cheio. Hoje a gente está aqui com 150 pessoas. O Edson me passou aqui, são 30% mulheres. Foi tudo muito bem feito para receber vocês. É o nosso primeiro Bom Dia TI 2025. Meu primeiro bom dia como presidente do Trinopolo, então quero agradecer a presença de cada um de vocês. Venham sempre. Eu brinquei com o Edson aqui, a gente está com 150 pessoas. Podemos pedir 200 no próximo? Ele disse que sim. Então, vamos fazer essa força aí e trazer mais pessoas aqui para estar com a gente no nosso Bom Dia TI. Quero falar também alguns do que a gente está organizando para essa gestão 2025, além de todo o trabalho que o Trino já faz, de engajamento, inovação, envolvimento com o poder público, trazer exatamente um público de TI para cá, com os gestores de tecnologia da informação, para colaborar com a gente, para trazer demandas, para trazer conteúdo para que a gente cresça mais esse nosso ecossistema. Quero agradecer aqui a presença do André Machado, da OU, que ele comprou essa ideia comigo, a gente falou sobre isso no final do ano passado e ele já trouxe algumas pessoas com ele aqui. Muito obrigado. Também quero agradecer a presença do Charles Camelo, que é presidente da APC, também cofundador do Cyber Serra. Então a gente tem pessoas aqui realmente que estão nos colaborando para isso acontecer. Também, não tem como deixar de falar, né? A gente tem amanhã um dia muito importante, que é o Dia Internacional da Mulher. E aí eu poderia falar aqui sobre a diversidade e o quanto isso colabora para a inovação. E nada melhor que falar de inovação num ambiente de tecnologia da informação, que é um dos que mais inova. A gente tem um gap de talentos no nosso setor, um gap muito grande de talentos. Então, não é mais uma questão só de falar de diversidade, é uma questão de falar de inteligência estratégica. E a gente precisa preparar as nossas empresas. O bom disso é que depende de nós. Depende apenas de nós prepararmos as nossas empresas e formar lideranças femininas, porque somente com a liderança feminina que a gente vai conseguir inspirar outras mulheres para que o setor de TI cresça, não só em áreas administrativas, mas também na área de técnica, na área de implantação, na área de suporte e desenvolvimento. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença se a gente tem déficit de talentos. Há mais ou menos 2 anos e meio, quando eu assumi após a fusão da startup que a gente tem, né, com a PipeRun, eu assumi uma diretoria de expansão, onde eu peguei, nós tínhamos 14 pessoas, 2 times, era o time de CS e o time de onboarding, time de implantação. E nós tínhamos alguns gaps, alguns problemas, alguns números, alguns indicadores não tão bons, alguns processos não estruturados. E após algumas análises, alguns diagnósticos, a gente entendeu que precisava mexer nessa gestão. E a gente abriu 2 vagas para coordenadores, foram em momentos distintos, mas não foi nada programado para isso, mas nós contratamos 2 mulheres para a coordenação. E a gente observou que ainda tínhamos algumas travas, algumas objeções, alguma coisa que não estava fluindo. Após um diagnóstico maior, e aí eu confesso que não é uma coisa muito simples de fazer, mas é possível de fazer,
O nosso gerente de onboarding, que tinha uma alta capacidade técnica, a gente tornou ele um especialista técnico e levou ele para o nosso N2. Não podíamos perder um talento desse. E a coordenadora assumiu o time de onboarding. E o nosso gerente de CS, daí a gente fez o desligamento, enfim, não teve outra alternativa. E tínhamos um desafio com essas mulheres, que era melhorar indicadores, processos mais estruturados. Elas tinham um desafio de 90 dias e um desafio de 180 dias. Bem antes disso, os resultados começaram a vir, a gente ganhou mais um presente. A gente ganhou o N1. Então, a gente ganhou mais trabalho, mais 6 pessoas que vieram para o time, e a gente colou esse N1 no nosso time de CS com a mesma gerente. A gente conseguiu, antes dos 180 dias, um NPS histórico. Nosso NPS gerava em torno de 59, foi a 65, um NPS histórico. CSAT com ótimos feedbacks, equipe muito mais motivada, engajamento do time. Que eu lembro aqui mais o N1, nós estamos hoje, né, com um tempo de primeiro atendimento no chat de 15 segundos, atendimento humanizado, não é robô respondendo. E esses 15 segundos refletiu em todo o resultado da empresa. Além disso, a gente trouxe redução de custos para a empresa, porque a gente, com um bom atendimento realizado no chat, ganhando a confiança do cliente, a gente deixou de atender pelo WhatsApp. Não deixou 100%, tá? Existe o atendimento no WhatsApp, mas quando tu tem um canal bem atendido, bem estruturado, o cliente direciona. Então, isso aconteceu e antes de fechar os 180 dias, a gente, no mesmo dia, isso sim aconteceu no mesmo dia, na mesma data, a gente promoveu essas 2 coordenadoras para gerente. Essas 2 primeiras gerentes de áreas técnicas, onboarding, N1 e também CS, a gerentes. E hoje são 2 lideranças que impactam muito os resultados da empresa. Então, esse é um relato que eu queria dividir com vocês. Não podia deixar de falar isso em cima do dia de ontem, de amanhã, desculpa. E quero deixar aqui o meu profundo agradecimento e parabéns para as profissionais que fazem a diferença. Muito obrigado. Bom dia. Feliz dia. E é com imenso prazer e imensa satisfação que eu me coloco aqui à frente de vocês, primeiramente para agradecer ao meu esposo, o Ademar, agradecer ao Edson, né, pelo trabalho que ele desenvolve no Trino, ao Sandro, pela sua nova gestão e pela oportunidade e por ter comprado a ideia. E aqui, juntamente com vocês, eu gostaria de anunciar, porque, na verdade, é uma construção, esse movimento que se inicia hoje. Esse é um movimento onde a gente tem como protagonismo a mulher, né? E onde a gente procura estabelecer conexões entre as mulheres, mas não as mulheres no público geral, e sim as mulheres de TI, porque o nosso foco no Trinopolo são as empresas de TI. Então, com muita satisfação mesmo, eu convido a Andréia. Eu vou convidar a Andréia aqui, porque foi a minha... Eu não sei se a Grazi está aqui. Grazi, por favor. Foram as primeiras associadas com as quais eu tive contato para ver se essa ideia fluía ou não fluía, né? Então, eu queria agradecer aqui a minhas parceiras de iniciação de movimento, né? Mas eu preciso deixar para vocês, assim, nada neste mundo a gente faz sozinho. Nenhum movimento se consegue se a gente tiver apenas a ideia e não tiver alguém que compre a ideia. O agradecimento ao Sandro, a quem dá o apoio geral, ao Edson aqui como Trino e a todos vocês como associados. Neste momento, por favor, eu preciso assim, muito da presença feminina em massa nesse movimento. Então, foi com esse sentido que vocês têm aí na mesa, todos os homens desta casa e todas as mulheres, um bombom, né? Um chocolate. Porque aí a gente adoça nosso coração, adoça nossas vidas, né? E traz essa mensagem aí de feliz dia, que eu vou pedir aqui para a Andréia ler para mim. E também atrás desse saquinho tem um QR Code. E esse QR Code é exatamente esse que está na tela para fazer a inscrição. Eu gostaria muito de pedir, né, se me permitem,
que vocês levassem isso para as empresas de vocês, que nós estamos criando este movimento, mas esse movimento ele só vai ter sentido, só vai ter significado, e o objetivo será concretizado se essa construção ela for feita junto com as funcionárias, com as colaboradoras, com as prestadoras de serviços que vocês têm dentro das suas empresas da área de TI. Gente, quando eu falo área de TI, a gente não se restringe, todo mundo tem aquilo que a computação ela é software, desenvolvimento e suporte. Não, eu mesmo trabalho numa empresa onde eu faço a gestão financeira. Então, assim, ó, o meu convite às mulheres é desde a senhora que serve o café até a gestora da empresa. Então, todos os cargos de todas as mulheres presentes nas empresas de vocês são muito bem-vindas. E antes de passar a palavra para a Andréia ler a mensagem, eu gostaria também de contar aqui com o apoio e dizer para vocês que essa rede, esse movimento, ele não consegue ir para frente se a gente não tiver uma rede de apoio, né? E essa rede de apoio, ela sai um pouquinho da área da TI, abrange um pouquinho outros órgãos e neles se fazem presentes a TI. Porque a tecnologia está em todos os momentos. Eu comento com as minhas filhas que a tecnologia está desde a hora que elas acordam até a hora delas dormirem. Então, eu gostaria aqui de convidar para vir aqui em cima conosco, né, a nossa rede de apoio formada, que com muito orgulho e, novamente, com muita satisfação, para mim foi assim muito caloroso o recebimento deste movimento. Então, eu gostaria de convidar a Ana Paula. Ela representa... Deixa eu só aumentar aqui. A Ana Paula representa a UniFTech. Não sei se ela está presente. Ana Paula, por favor, você pode vir? E assim, gente, neste momento, enquanto elas vão se deslocando para cá, eu gostaria de lhe pedir uma salva de palmas para todas elas, porque elas são mulheres representantes de alguma... Muito obrigada. Eu vou chamar todas para não tomar muito tempo. Ana Paula Zampieri, da FSG. Ana Paula está? Não está presente. A Daniela Kramer, Fiergues, Porto Alegre. Então, vejam, a gente está com um apoio bem bom. A gente tem a Denise Cetrin, que é... Desculpa, vamos ver se me ajuda aqui. Então, a Denise Cetrin. Me ajuda, que eu não... Me empresta o teu, por favor, o teu, que ele é maior. Esse aqui depois, por favor. Tá. A Denise Cetrin, ela é diretora do SENAC de Caxias do Sul. Obrigada. A Eliane Acioli Vieira, coordenadora da Secretaria Pública de Proteção Social de Caxias do Sul. Uma salva de palmas para ela, gente. A Eliane. Eloide Tereza Pavone, que representa aqui a Bloom See Beyond. Desculpem se me falhar aqui a forma. A Érica Fabiana Mendes Grelet, que representa a Ladies in Tech. Gente, a Ladies in Tech é uma instituição de mais de 300 mulheres, de mais de 3.000 mulheres espalhadas pelo mundo, né? E que o foco delas são as startups. Então, assim, uma grande conexão, um grande apoio para nós aqui, né? Além de todas, claro. A Helena Graziotin Ribeiro. Helena. Ela é professora da área de TI da Universidade de Caxias do Sul. A Giane Schultz, coordenadora da Mulher da Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social de Caxias do Sul. Josiane Calisto, consultora do Núcleo Setorial de Microempa. Juliana Luiz, do Comitê de Lideranças Femininas da Fiergues. Acho que elas não chegaram a tempo, mas elas estão a caminho. Larissa Zanettini, da Opt Mediação. Maria de Fátima Lima,
coordenadora dos cursos de Ciência da Computação e coordenadora do curso de Redes de Computadores da Universidade de Caxias do Sul. A senhora Neide Pessim, pró-reitora de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico da UCS. A senhora Silvia Somenzi, da Solucione Sucesso. Silvia Somenzi. E a Viviane Dalla. Viviane Dalla está? Viviane Dalla. Ela representa aqui a Cruz Vermelha. E aí vocês podem nos perguntar, por que da Cruz Vermelha estar aqui, né? Assim como todas as outras entidades de saúde, todas que sejam associadas ao Trino. E, neste momento, a Viviane representa essas unidades todas e a Cruz Vermelha, porque nós teremos muitos eventos a serem desenvolvidos e muitos apoios. Então, eu gostaria agora, um último momento, uma última salva de palmas a todas as mulheres, representando todas as associadas. Termino a minha fala aqui, parabenizando a todas as mulheres, sendo representada, todas as associadas, sendo representadas por esse grande time de rede de apoio, e, novamente, enfatizando, esse movimento só terá, além da rede de apoio, o segmento e os projetos a serem desenvolvidos, mas ele será construído com a base de todas as associadas. Dia 21 de março, gravem essa data e levem para as empresas de vocês, senhores associados, levem para que todas as mulheres participem do primeiro e oficial encontro que nós teremos, dia 21 de março. O local, depois o Edson vai formalizar este convite, que vai ser onde nós realmente vamos fazer a construção do projeto Trino Mulher. Então, aqui, eu encerro a minha fala e, antes, eu só gostaria de abrir um espaço. Pode colocar aquele vídeo? Eu vou deixar para vocês, porque a nossa abertura oficial do Trino Mulher, ele se dará no primeiro evento, ainda a ser formado, novamente, que vai ser construído com vocês, associadas, junto conosco, e nós teremos a participação desta palestrante, que mandou uma mensagem aqui, eu acho que vale a pena passar para todos vocês. Olá, eu sou Gisele Goulart, palestrante e líder do Movimento Imperatrizes, que reúne mulheres de todo o Brasil. E eu quero agradecer muito o convite da Carmen para palestrar na abertura oficial do Trino Mulher. Estarei levando todo o meu conhecimento, motivação e insights poderosos para agregar ainda mais nas mulheres da TI. Eu tenho certeza que vai ser um movimento grandioso e inesquecível. E eu quero todos vocês conosco nesse dia tão especial. Sim. Então, o meu muito obrigado em meu nome, né? E em nome de todas que não vão ter a palavra, não podemos atrapalhar a palestra do Ricardo. E aqui eu encerro, eu vou entregar aqui uma lembrancinha para essa rede de apoio e sintam-se novamente todas inseridas neste movimento. Então, vou ler a mensagem que a Carmen pediu para a Andréia e ela me passou o microfone. A mulher carrega a força para voar, o olhar para enxergar além, a paciência para construir passo a passo seu próprio caminho, sempre guiada pelo coração e sustentada pelo poder do amor. Feliz dia! Muito obrigado, Carmen. Muito obrigado a toda essa rede de apoio que está sendo construído. E, certamente, a gente vai contar com muitos mais colaboradores dentro das empresas. Aqui nós temos hoje um dia muito especial, como foi citado anteriormente, né? Temos mais de 50 mulheres participando, e isso é uma intenção também de justamente misturar mais esse público que dentro da TI, historicamente, é bastante masculino, né? E pelas razões que o próprio presidente nos citou.
o quanto agregam dentro do nosso dia a dia na área de atuação das empresas. Então, sucesso, Carmen, e a toda essa equipe que está sendo construída aí nas suas atividades. Chegou o momento mais aguardado da manhã. Nosso palestrante de hoje é um grande nome da inovação e tecnologia. Ricardo Galho é cofundador e atual CEO da ForAll, empresa de tecnologia que entrega soluções de pagamento e fidelização para agregar experiência na jornada de consumo do usuário B2B2C. Foi head de inovação da GetNet no Brasil, primeiro unicórnio brasileiro, e soma no currículo mais de 15 anos de experiência em desenvolvimento de produtos e inovação. Atualmente, também é membro do programa Gartner CEO Executive, Hardware, Software, Sourcing and Innovation, e vice-presidente de transformação digital da Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil, a DVBRS. Também é cofundador da Uhu e partner do South Summit Brasil. Convido o Ricardo Galho para compartilhar conosco suas experiências sobre o tema De Ideias a Impacto, o poder da inovação na mudança global. Seja bem-vindo, Ricardo, com uma salva de palmas. Bom dia, pessoal, tudo bom? Bom dia. Bom, sacanagem, depois desse palco repleto de mulheres aqui do dia, agora vocês têm que me aturar um pouquinho aqui, mas vai ser um prazer falar para vocês. A gente vai falar um pouquinho de inovação. Bom, já a inovação a gente já começa com experiência, né? A minha filha disse que aquela ali é a foto da rede social e essa é a realidade, né? Então, é um pouquinho diferente para a gente se reconhecer aí. Mas eu acho que é um pouquinho desse mundo que a gente vem vivendo. Eu acho que mais do que falar de tecnologia, eu acho que a gente gosta de contar histórias, né? Acho que porque a gente acaba vivendo, né, convivendo, fazendo muito, e eu acho que contar essas histórias é que acabam nos motivando para que a gente possa mudar, que a gente possa fazer diferente. E eu tenho uma história aí já de 15 anos, que nem a gente comentou, mas vou contar um pouquinho para vocês dos nossos cases, mas vou contar também algumas coisas que a gente acredita que vai acontecer para o futuro, dar uma pincelada aqui. Da onde que nasce a ForAll, né? Todo o nosso track record é da parte de meios de pagamento, então eu vou contar um pouquinho da história da GetNet junto com o Zé Renato, mas a ForAll nasce quando o Zé vende a GetNet, e a gente diz que é o primeiro unicórnio de verdade, porque a gente tem muito unicórnio de valuation, né? Então, aquela empresa vale não sei quantos milhões. A Get foi vendida por 1,1 bi de dólar cash out, dinheiro no bolso de quem investiu. Então, quem investiu eram duas famílias investidoras, e quem investiu, né, colocou 1,1 bi de dólar no bolso. O Zé acaba fazendo a venda da GetNet, e aí ele me convida, nós éramos mais de 3 mil colaboradores, e ele me convida para a gente abrir a ForAll. E por que a gente abriu a ForAll? Porque a gente queria, e eu acho que é muito desse movimento e desse dia que tem aqui hoje também, o que a gente queria fazer? A gente queria produzir tecnologia no Rio Grande do Sul para o mundo. E mais do que isso, a gente queria importar talentos, porque a gente se orgulha de ter gaúcho espalhado pelo Brasil inteiro, né? Que a gente colonizou o Oeste. Quando a gente vai em reuniões de tecnologias em São Paulo, o diretor, o presidente, sempre que a gente vai falar com alguém importante em São Paulo, ele é gaúcho. Mas por que a gente exporta os nossos talentos? A gente tem que começar a atrair talentos. E a gente abriu a ForAll pensando como que nós vamos produzir tecnologia no Rio Grande do Sul, né, da mesma forma que a gente produz no Vale do Silício, que a gente produz em Israel, e a gente quer começar a importar talentos para produzir tecnologia aqui. Se a gente importa talentos, a gente exporta, né, tecnologia, a gente exporta produto. E a gente fez a ForAll, né, e a ForAll e aí vem acho que uma coisa muito legal que a gente aprendeu, e eu vou falar um pouquinho aqui hoje. Fizemos a GetNet, então agora tudo vai dar certo. Vendeu a GetNet, tudo vai funcionar. Quando a gente abre a ForAll, começamos a produzir tecnologia, ninguém falava ainda, né, de All-in-One, de um super app que a gente tem hoje, lá em 2015, e a gente teve a ideia de montar um super app. Vamos montar um super app. E a gente montou um super app. Fizemos tecnologia para montar um super app. Na época, o iFood estava dando seus primeiros passos. A gente montou toda a ideia sem conhecer o WeChat na China. Não sei qual de vocês aqui conhece o WeChat, quem já foi, mas o WeChat da China, o Paytm na Índia, que era uma solução que colocava tudo isso.
E aí veio, a gente desenvolveu a tecnologia e a gente conseguia, dentro do app da Forol, a gente conseguia produzir, fazer pedido de comida, pagar estacionamento, reservar salão de beleza. Então, a gente fez um app onde tinha tudo lá dentro. E aí o Zé, a gente conversou e disse, vamos fazer um lançamento, estamos com a tecnologia pronta e a gente fez um lançamento. Tudo funcionando, fizemos o nosso showroom, fizemos um lançamento numa casa parecida como essa, em Porto Alegre, quem conhece a NTX, mais de 800 convidados, Fernanda Lima, e a gente fez o lançamento da Forol. A gente já tinha feito a GetNet, a gente faz o lançamento da Forol, o que acontece? No outro dia, tudo funcionando, cadê os clientes? Onde é que estão os clientes? Pô, mas a gente fez toda a parte de pedido, a gente fez toda a parte de tecnologia, está tudo funcionando. E aí a gente descobriu lá em 2016 para 2017, a gente descobriu uma palavrinha chamada CAC, custo de aquisição de cliente. E o nosso CAC era R$ 145. O que isso significava? Eu gastava R$ 145 para adquirir um novo cliente. E a gente queria 1 milhão de clientes para fazer fechar a conta. Então, a gente precisava de quase 150 milhões de reais. E a gente não tinha 150 milhões de reais. E aí a gente teve que pivotar a Forol, a gente mudou a Forol, né, porque a gente até fazer captação, botar isso no mercado, estava entrando o iFood na época, a gente não tinha 150 milhões, a gente teve que se adaptar e a gente teve que mudar. Mas eu acho que aqui vai a nossa primeira lição como Forol. Muitas vezes não adianta a gente produzir tecnologia, só fazer tecnologia. É para quem que a gente está produzindo tecnologia, para quem que a gente vai vender. Porque hoje tecnologia está no nosso dia a dia, está para os usuários usarem. Então, a gente tem que olhar para isso. Quanto que vai custar para a gente poder botar o nosso projeto na rua? Que experiência que eu estou entregando para o nosso usuário? E aí a gente teve que pivotar a Forol, né? E aí a gente acabou montando um hub. A gente hoje somos mais de 7 startups dentro do hub da Forol. A gente tem, que chama Grupo For, onde a gente começou a estruturar parte de fazendo tecnologia por equity de empresa. Né? Então, hoje a gente monta e estrutura Tech for Equity. A Forol, a gente mudou ela e voltamos para as nossas origens, depois que venceu o No Compete. Então, hoje a gente voltou para a área de meios de pagamento, né, onde a gente faz toda a parte de pagamento, a gente tem um Banking as a Service, a gente faz soluções todas de pagamento, já com inteligência artificial, já com uma pegada, vou falar um pouquinho de ESG, mas já com uma pegada também de crédito de carbono dentro das nossas compras, que a gente quer melhorar a experiência. Então, a gente estruturou a Forol. Hoje, o Zé foi tocar uma empresa nossa de benefícios, que é a Raiô, que é o benefício flexível, também na parte de meios de pagamento, e eu fiquei tocando a Forol aí nesse último ano. E a gente montou e estruturou. A nossa primeira parceria foi a Uhu, é uma empresa de entretenimento. Provavelmente aqui alguém já deve ter comprado ingresso pela Uhu. A gente faz grandes eventos, né? E a gente fez uma JV com o Grupo Opus, que é a maior produtora do Brasil. A gente administra, aí são mais de 20 casas espalhados pelo Brasil, onde a gente vende ingresso. Mas mais do que vender ingresso, a gente acompanha o cliente em toda a experiência. Se eu vendo ingresso, eu posso vender alimento e bebida, a gente pode vender uma experiência no meet and greet para poder visitar o artista, e isso tem muito mais valor agregado e aumenta a nossa rentabilidade. Então, a gente acabou produzindo tecnologia, aquela tecnologia que a gente produziu na Forol, a gente acabou estruturando dentro da Uhu. A gente tem aqui, eu trouxe algumas empresas, a gente tem o Wine Locals. O Wine Locals é uma plataforma, né, que está muito presente aqui na Serra, por isso que eu trouxe. A gente fez uma sociedade também com o pessoal do Destemperados, acho que todos devem conhecer aqui. O Diego saiu do Destemperados, a gente abriu o Wine Locals para a gente poder vender experiências no mundo do vinho. A gente começou aqui com a Serra Gaúcha, todas as vinícolas aqui são nossos clientes, onde a gente vende experiência para o Brasil inteiro. Né? Hoje a gente representa 65% da venda, né, das vinícolas, da venda de experiências das vinícolas já representa no South Summit, no Wine Locals. E eu acho que aqui começa a fazer sentido aquilo que a gente queria lá atrás. Produzir tecnologia baseada em experiências para o mundo. Por quê? Porque hoje o Wine Locals já está no Uruguai, é a plataforma exclusiva do Uruguai para venda de experiências nas vinícolas do Uruguai. A gente já está no Chile,
né? Então a gente também já está na Vic, que é a vinícola a maior vinícola do mundo, que eles colocaram, a melhor vinícola do mundo. Então a gente já está na Vic, e a gente agora também quer ir para Mendoza, na Argentina. A gente está expandindo o nosso produto. E aí, por final, o Salt Summit, que tem uma história bem interessante, eu vou contar mais para frente, onde a gente recebeu um chamado, a gente também se voluntariou para poder fazer, mas a gente entendia que se a gente queria transformar, se a gente queria produzir tecnologia, não adianta a gente produzir tecnologia se a gente não tiver um grande evento. Qualquer grande cidade, qualquer grande país, qualquer grande estado, sempre tem um grande evento. É assim em Austin, né, no SXSW, é assim na própria agora, Mobile World Congress, né, em Barcelona. Então, a gente queria trazer um grande evento, só que a gente não queria trazer um evento nosso, né, porque senão fica o evento do fulano, que concorre com o evento do Beltrano. A gente queria trazer um evento de marca internacional para que a gente pudesse atrair os talentos. Então, esse é um pouquinho do que a gente vive hoje, do que eu vivo hoje dentro da Forol, dentro dessa... E posso dizer para vocês, dá muito trabalho, né? Quando a gente olha, quando a gente conta as histórias, dá muito trabalho, dá muito certo, mas também dá muito errado, né? A gente erra bastante, a gente sofre, a gente tem que estar sempre corrigindo rota. Mas aí, dentro desse sentido, vou contar para vocês, todo mundo conhece o case de sucesso da GetNet, né? Mas a gente não sabe quanto que a gente sofreu. Eu vi algumas pessoas aqui, né, do RH, do financeiro, que já tiveram conosco na GetNet. Então, antes da GetNet ser vermelhinha, a GetNet era uma empresa azul, né, que começa em Campo Bom, com 6 colaboradores, dentro de uma Kombi. Era o José Renato e mais 6. Né, o Zé tinha feito o Banricompras, que era a solução de pagamento fechado do Banrisul, que acabou depois virando a Vero. E tinha uma empresa gaúcha chamada Goodcar. E a Goodcar era cartão de benefícios. Agora, olha como o mundo dá volta, né? A gente faz ciclos, a gente está agora com uma empresa de benefícios. E a Goodcar, ela não conseguia crescer. E aí ela queria montar uma rede de captura, que na época ninguém sabia o que era maquininha, né? A gente aprendeu a saber o que é maquininha por causa da GetNet. Mas ninguém sabia o que era maquininha. E aí a gente queria montar, e quem procurou, queria montar uma rede de captura para processar seus próprios cartões. E aí chamou o investidor, que era o seu Ernesto Correia, não sei se alguém conhece aqui, mas é um dos maiores investidores do Correio Calçadista, foi para a Índia. Dizem que ele tem 4% das terras do Uruguai. Tem gente que diz que é mais, tem gente que diz que é menos, mas no mínimo ele tem 4% das terras do Uruguai. E o Zé Renato foi falar com ele, quando conversou com ele, disse, mas se a gente montar uma rede só para a Goodcar, a gente está falando de custo. A gente tem que falar de uma rede de multisserviço. A gente tem que colocar produto na nossa rede, a gente tem que trazer produto para a nossa rede. E eu acho que a gente deveria montar, e hoje existe, na época, né, existia um duopólio. Não existia essas maquininhas que a gente passa hoje. Existia 2 empresas no Brasil que tinham um duopólio. VisaNet, que passava os cartões Visa, e Redcar, que passavam os cartões Mastercard. E você tinha que ter 2 maquininhas no balcão, porque uma não aceitava o outro, e eles não se comunicavam. Né? Isso parece um absurdo hoje em dia. Mas não tinha esse produto. E aí a gente começou a estruturar, e a gente construiu na GetNet o que a gente chamou a rede dos excluídos. Todos os outros cartões, pequenos cartões, vamos passar na nossa maquininha. E a gente começou a vender serviço para essas empresas de cartões, para a gente poder viabilizar. E aí vem, eu acho que uma primeira parte de inovação da GetNet, que a gente estava numa reunião numa das operadoras para ver, para colocar a maquininha dentro das lojas das operadoras, e na época tinha o celular e tinha um cartãozinho físico de recarga de telefonia de celular. Quem lembra disso, você tinha que raspar aquela recarga né, para poder fazer, você raspava e digitava o número disso. O que aconteceu? Quando a gente viu aquilo, a gente saiu da reunião, fomos para dentro da GetNet, né, voltamos e marcamos reunião para a semana que vem. A gente comprou 4.000 cartões. E a gente raspou os 4.000 cartões, pegamos uma planilha de Excel, né, hoje poderia ter uma inteligência artificial para a gente poder puxar, nós digitamos manualmente os 4.000 cartões, botamos dentro de uma planilha Excel, subimos para o banco de dados e fizemos o seguinte, a maquininha conectava naquele banco de dados,
a gente puxava o número e devolvia e imprimia na maquininha o número que antes você tinha que raspar. O que a gente fez? Levamos para a operadora e assim a gente criou a recarga eletrônica de celular no Brasil. Para que a gente precisava ter um custo logístico de cartão, todo mundo? Vamos botar a maquininha, vamos, em vez de a gente poder raspar e entrar, a gente imprimia. E com isso foi o produto que puxou a rede. Apesar da gente já querer fazer toda a parte de cartões, abrir o mercado brasileiro, esse era o nosso grande propósito, abrir o mercado brasileiro de cartões, a gente precisava fazer rede, e a gente começou a fazer rede com recarga de telefonia. Com isso, a gente conseguiu abrir mais de 100 mil estabelecimentos no Brasil, vendendo principalmente recarga de telefonia. Estava lá o cartão também, mas principalmente vendendo recarga de telefonia. E em 2 anos, a gente estava vendendo 5 bilhões por ano em recarga de telefonia. A gente fazia 450 milhões por mês, mais ou menos, de recarga de telefonia. Só que isso tudo era um negócio financeiro. A gente tem tecnologia, era um negócio financeiro, porque eu tinha que pagar tudo isso. E como é que funcionava? Eu tomava crédito da operadora, vendia para o estabelecimento, pagava a operadora em 30 dias e cobrava do estabelecimento em 7 dias. Então, a gente movimentando 400 milhões, 450 milhões mais ou menos por mês. O que aconteceu? Nossa primeira crise. Quebramos a empresa. Quebrou a empresa. O que aconteceu? Crise mais ou menos ali em 2009, 2010, a marolinha. O que acontece? As operadoras nos chamam e dizem o seguinte: sabe aquele prazo que vocês tinham de 30 dias? Acabou, não tem mais. Agora você tem que comprar à vista. Você está girando 400 milhões. Você tem que girar à vista. Como é que a gente faz? Vamos sentar, vamos renegociar. Tinha um investidor também para poder suportar, mas a gente não quebrou por isso. A gente quebrou por causa de tecnologia. Junto com tudo isso, nós estávamos preparando a GetNet para abrir o mercado brasileiro de cartões e a gente estava implementando o SAP. Toda a parte de cobrança se perdeu e a gente não sabia quem a gente tinha cobrado, quem a gente não tinha cobrado, quem a gente tinha faturado, quem a gente não tinha faturado. A gente tinha 250 milhões na rua. Como é que eu cobro? Quem me pagou? Entrava dinheiro na minha conta e eu não sabia quem estava entrando. Isso que a gente testou, melhores consultorias, melhores tudo isso. Então, prazo de pagar. Então, assim, quando a gente olha a história da GetNet, é muito lindo. Nesse momento, a GetNet quebrou. Eu tinha que botar 200 milhões no outro dia. Claro que a gente renegociou com as operadoras, né? A gente mudou com as operadoras para pelo menos ter o prazo de 14 dias, porque a gente movimentava muito. E aí foi a força da gente ter um grande movimento, né? Porque a gente tinha 400 milhões, eu disse, tá, amanhã a gente para de vender, então. Então a gente conseguiu dar um truco na operadora, mas a gente tinha 200 milhões na rua, sem saber quem... E entrava dinheiro na nossa conta, a gente não sabia quem tinha pago, quem não tinha pago. Como é que você cobra isso depois? Então, assim, foi 6 meses que a gente depois foi limpando toda essa bagunça que a gente fez. Claro que a gente acaba não vendo tudo isso, a gente acaba não percebendo, né? Quando a gente olha, pô, vendeu por $1 bi, mas a gente quebrou 2 vezes. Essa é uma vez, depois a gente uma segunda vez também, que foi justamente quando a gente estava preparando para o banco. Aí não chegamos a quebrar, mas também teve uma necessidade de investimento de capital intensivo. Então, a história, quando a gente vê... Mas por que isso deu certo? A gente estava falando agora todo aqui do movimento feminino, a gente estava falando de pessoas. Deu certo porque tinha pessoas com vontade de fazer. Então, eu fiquei 2 semanas praticamente mal indo para casa para tomar um banho, a empresa inteira ficou 2 semanas mal indo para casa para tomar um banho, comercial inteiro renegociando com os clientes, call center tendo que botar... E reparem, né, eu disse que a gente fez isso em praticamente 2 anos. A gente saiu de uma empresa... 60, 70 colaboradores quando eu entrei. No final de 2 anos, a gente tinha quase 800 colaboradores, né, com a parte de atendimento, toda a parte de atendimento, todo mundo na rua, para a gente poder virar. E a gente só virou porque a gente tinha uma equipe resiliente, porque a gente tinha alguém que queria fazer a diferença. Né? Então, e tudo isso acontecendo, e a gente tinha que entregar um projeto, e aí eu acho que vem do empreendedor, tudo isso acontecendo, e a gente tinha que entregar um projeto que a gente tinha prometido lá para o investidor no início, que era abrir o mercado brasileiro de cartões. E a gente tinha fechado com um banco, um pequeno banco chamado Santander. E a gente estava com toda aquela loucura implementando o SAP,
e fazendo um projeto, e aí eu acho que foi uma ideia muito legal, que é do empreendedor. Tinha, na época, uma feira, e às vezes a gente não dá bola para feiras, né? Tinha uma época numa feira que chamava Cartês, que era a feira mundial de cartões. E a gente ia todo ano. Estava lá nós com um standzinho pequenininho, a gente investia e nós ia todo ano. E a gente inventou que tinha uma reunião na Telefônica, que é uma empresa espanhola, por causa da Vivo, e a gente conseguiu o contato do diretor mundial de adquirência, né, do Santander. Adquirência é a maquininha, tá? É a rede de captura. A gente conseguiu o contato mundial, que chamava Mário Canteiro Brandes. E a gente não tinha reunião na Telefônica. Nós queríamos fazer a reunião com ele. E a gente disse, cara, a gente já está aqui, está na Espanha, e a gente gostaria de conversar com você. E a gente foi visitar o Santander. A gente montou e explicou toda a rede que a gente já tinha, falamos do nosso modelo de negócio. Cara, e a reunião morreu ali, no meio daquela loucurada toda. O que acontece? Mais ou menos uns 2 meses depois, o Mário Canteiro está em São Paulo, faz uma ligação, dizendo, amanhã a gente está na GetNet. A GetNet ficava em Campo Bom, né? Depois a gente tinha uma sede em Porto Alegre, mas ela nasce em Campo Bom. O seu Ernesto diz que tudo que nasce lá dá certo, né? Então, assim, a gente tinha que nascer lá. E aí, para quem não sabe também, né, a GetNet tinha o HUA no final. GetNet, Tecnologia em Processamento de Transações Eletrônicas, HUA. HUA era porque ele tinha toda uma crença na numerologia, e toda a empresa dele tinha que terminar com o final 8 na numerologia. Então, ele mudava o nome das empresas no final, o HUA, para virar 8. Não vamos discutir com ele, né? Acho que deu certo. Então, o que a gente estruturou? Mário Canteiro vem, junto com a sua equipe, só que ele está em São Paulo, ele liga para a gente e diz assim, amanhã nós estamos aí na GetNet, queremos conhecer vocês. E aí, imagina, né? Vem visitar na casa, a gente tinha que arrumar tudo isso, montar PPT de segurança, como é que a gente vai montar PPT de segurança, porque vem um banco, vem tudo aquilo, temos que montar a nossa infraestrutura, o nosso data center. E eles chegaram no outro dia, fizemos a apresentação, mas aí o mais legal é saber qual foi a versão deles 4, 5 anos depois. Né? 4, 5 anos depois, né, que a gente já tinha fechado o negócio, vendemos para o Santander. O Mário Canteiro nos diz o seguinte, e tinha um grande escudeiro dele, que era o José Antônio Camareiro, vieram a Porto Alegre. Quando eles estão voltando de Porto Alegre para São Paulo, eles dizem o seguinte, eu não sei o que a gente vai fazer, mas nós vamos fazer negócio com esses caras, porque esses caras querem fazer um negócio, querem construir, e são pessoas diferentes. Então, no final, a gente tem tecnologia, mas são as relações. Então, a gente fechou todo um acordo com o Banco Santander. Foram mais de 45 viagens para a Espanha para poder fechar esse acordo. Por que foi tão difícil? O banco, o Santander Brasil, até 6 meses antes da implantação, não sabia do projeto. Todo o projeto foi fechado com o Santander Espanha. Porque o Santander Brasil tinha uma participação na VisaNet, que tinha comprado a ABN, né, e tinha uma participação na VisaNet, e ele não queria abrir mão da participação na VisaNet. 6 meses eles tomaram da Espanha, dizendo, não, a gente vai fazer o projeto. E aí, a gente montou, estruturamos todo o projeto, né, abrimos o mercado brasileiro de cartões, e com isso, com essa abertura do mercado brasileiro de cartões, a GetNet representava 75% da venda PJ do Banco Santander. 75% da venda PJ do Banco Santander era feita pela GetNet. Sabe qual era o percentual do Santander na GetNet, nesse momento? 0. A gente tinha feito uma JV operacional com eles, né, onde a gente tinha um negócio em conjunto, mas toda a rede de captura, toda a solução de captura, ela era 100% da GetNet. E o Santander não tinha nenhum percentual, e isso fez toda a diferença na hora da venda da Get. Por que foi tudo isso? O Santander, a gente crescendo, aí o que nós queríamos enquanto GetNet? A gente queria abrir para outros países, fizemos o Brasil, abrimos o mercado, está cheio de maquininha aqui, mas ninguém, quando a gente fala de mercado financeiro, hoje, o Brasil, ou no mercado de adquirência, o Brasil dá de 10 em qualquer lugar do mundo. De verdade, de 10. E as nossas margens são muito melhores. Né? E por que são muito melhores? Porque só o Brasil tem uma coisa, isso é legal de contar, isso é um case,
Porque só o Brasil tem uma coisa que nenhum lugar do mundo tem, e agora eles estão descobrindo e botaram um nome bonito nisso, chamado Buy Now, Pay Later. Né? Compre agora, pague depois. No Brasil isso existe desde sempre, né? Então é o seguinte, que é o quê? Venda parcelada emissor. Por que isso é tão importante? Porque nós, brasileiros criativos, quando acaba a inflação lá no final dos anos 80, início dos anos 90, né, até ter isso a gente não poderia ter cartão de crédito. E o que a gente tinha naquela época? O crédito mais barato que existia, o cheque pré-datado. Quem não usou aqui o cheque pré-datado? Então, o cheque pré-datado que a gente transformou na venda parcelado. Hoje, a gente chega no estabelecimento, a gente parcela em 5, 6, 10 vezes sem juros. Por quê? Por causa do cheque pré-datado. Então, a gente transformou o cheque pré-datado no único lugar no mundo que a gente tinha venda parcelada. E as nossas margens iam lá para cima. Por quê? Porque com o cheque pré-datado que a gente transformou no cartão, a gente fazia o seguinte para o estabelecimento comercial. Você vendeu em 10 vezes. Né? Esse dinheiro de quem é? É seu estabelecimento. Porque você vendeu isso em 10 vezes. Eu te antecipo se tu quiser receber amanhã. A 3% ao mês. Então, eu estou te emprestando o teu dinheiro a 3% ao mês. E a gente virou um banco. A GetNet virou um banco. E como o Santander não tinha nenhum percentual e ele tinha toda uma política, digamos assim, de parceria, e com a morte do Emílio Botim e a entrada da Ana Botim, quem assume, ela resolve consolidar. E aí, consolidar, ela faz a proposta de aquisição para a GetNet, porque ela não tinha nenhum percentual e a gente era responsável por praticamente 75% das vendas PJ. Foi super importante essa estratégia e essa definição no início, que a gente teve lá definindo o nosso negócio, porque a gente não teria vendido por 1,1 bi de dólar, né, se a gente não tivesse feito dessa maneira. Porque a primeira oferta do Banco Santander foi 4, 5 vezes menor do que a gente acabou vendendo depois. Então, esse é um pouquinho da história, né? A gente teve que ser resiliente, a gente teve que ter uma equipe, e quem trabalhou conosco lá sabe, muito trabalho. Então, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, não tinha nada. A gente estava sempre trabalhando e a equipe trabalhando muito, porque a gente queria fazer a diferença e a gente queria abrir o mercado brasileiro de cartões. E a gente vende a GetNet hoje está em mais de 16 países, se eu não me engano. Né? Então, eles fizeram uma operação global, a GetNet já é uma empresa global, está em mais de 16 países fazendo toda a parte de adquirência e agora levando para o mundo o Buy Now, Pay Later, que é um nome bonito para cheque pré-datado. Bom, pessoal, e quando a gente montou a Get, a gente já tinha, não existia startup, não existia inovação, não existia nada disso. Né? O que a gente tinha era trabalho, a gente queria fazer. Claro que a gente tinha um investidor. E aí, falando um pouquinho de tecnologia e de inovação, a gente inovou na GetNet. Né? A gente inovou botando a recarga dentro do POS, abrindo o mercado brasileiro de cartões, mas a gente teve que ter muita tecnologia. A gente tinha mais de 600 colaboradores na área de tecnologia e a gente teve que montar uma rede de telecom no Brasil para conseguir trazer transações para Campo Bom. Mas isso era uma inovação. E por que era uma inovação? Porque eu queria falar para vocês que inovação é isso. Alguém lembra disso? Não. Isso já foi inovação, pessoal. Né? Eu ficava acordado lá depois das... Quem é que lembrava? Quem é que já ficou acordado depois da meia-noite para pagar um pulso só de internet? Né? Porque a gente não tinha como pagar, então a gente tinha que pagar um pulso só de internet, né? E que esse um pulso... Mas isso era inovação. Vocês olham como era o design, né? Parei só um pouquinho. Parei. Opa, voltar aqui. Parei. Opa, como é que volta? Passando. Aqui. Olha como era o design, que bonito, né? E a gente ficava aqui horas esperando conectar num S-Robotics 28800 para a gente poder baixar as informações. Mas eu acho que aqui é uma grande mudança e a gente vai falar por quê. Porque aqui a gente deixou de fazer tecnologia para usuário de empresa e a gente passou a fazer tecnologia para usuário final. Claro que depois veio o smartphone e a gente começou a se preocupar com uma coisa que lá atrás, na For All, que eu comentei, foi super importante, que era olhar para a experiência do usuário.
Se a gente está começando a produzir tecnologia, se a gente quer fazer diferente, a gente tem que olhar para a experiência do usuário. Mas por que a gente tem que olhar para a experiência? Porque vai aumentar o nosso ROI, porque vai aumentar a nossa conversão, vai aumentar a nossa rentabilidade sobre o investimento. Então, é muito importante, essa experiência que a gente ficava até tarde da noite para poder usar a internet, hoje está na nossa mão aqui, em termos de experiências. Mas eu queria mostrar para vocês o quanto que isso mudou. São 2 vídeos antigos, tá? Hoje a Apple até vende diferente um pouquinho, mas como que a gente vende tecnologia e como que a gente vendia tecnologia? Nessa época, a Dell vendia assim. I need a computer for videos and music. Okay, let's start with the new Intel Core 2 Duo processor. Sounds great. Okay, now let's talk about a monitor. I was thinking about a 20-inch. But wait, let's step it up to the widescreen. All right, I'll send it right out. Call or go to Dell.com today to custom build your system. Because at Dell, we don't build technology for just anyone. We build it for only one. You. Dell. Purely you. Então a Dell vendia tecnologia para quem entendia de tecnologia. Né, qual era o chip que estava lá dentro, o que a gente processava, mas ele não vendia aquilo que ele entregava. E hoje a gente sabe, né, tem uma empresa que surgiu e que foi muito focada em experiência, em design, mas também no marketing. Olha como isso aqui é de 2009, 2010, esse videozinho, também é um vídeo antigo, mas olha como a Apple vende tecnologia. Hold it. Every day, more photos are taken with the iPhone than any other camera. Então ele não vendeu qual é o processador, ele não vendeu qual, não. Ele vendeu que você pode capturar suas imagens, que agora você não precisa mais ter uma câmera fotográfica, que agora você pode colecionar momentos dentro da galeria do iPhone. Então é muito mais sobre isso. E tecnologia passou a ser isso, né? E aí aqui vou falar um pouquinho do que a gente aprendeu quando a gente começou a produzir tecnologia. Quando falou um pouquinho do meu currículo, a gente se especializou muito nessa questão da jornada do cliente. Então a experiência que a gente constrói para esse cliente é muito importante. Então a gente vai entender que a experiência tem que sempre acompanhar. Claro que a gente tem que ter toda a parte de tecnologia por trás. A gente precisa fazer um desenho de negócio, a gente precisa ter um design. Mas se a gente não tiver experiência, se a gente não vender essa experiência, o cliente não volta, o cliente não baixa, o cliente não interage. Então, um dos diferenciais da GetNet foi justamente o nosso atendimento. A gente quebrou, como a gente falou, mas a gente nunca deixou de atender o cliente. A gente nunca deixou de ir no cliente. Né? Então, assim, a nossa preocupação é como que a gente atende o cliente, como que a gente faz uma experiência na maquininha. A gente tinha que brigar com 2 gigantes. Como é que a gente poderia brigar com esses 2 gigantes? Se a gente tivesse uma experiência melhor, se a transação fosse mais rápida, se não desse problema, se quando ele ligasse para a gente atendesse com um protocolo correto, com um processo correto. Então, é muito voltado para essa experiência. E aí, aqui, dentro dessa experiência trazendo, né, as pessoas vão esquecer o que a gente conversou aqui. Vocês vão esquecer daqui um pouco o que a gente está conversando. Mas a gente não esquece o que a gente viveu. E isso, pessoal, para o bem e para o mal. Quando a gente produz tecnologia, quando a gente produz atendimento, né, quem já teve uma experiência ruim aqui? Todo mundo teve uma experiência ruim com atendimento. É que não chegou. Alguém já viu aquela propaganda do Reclame Aqui que o pessoal faz com as operadoras de telefonia, não? Que eles vão jantar, quando eles vão jantar, eles no restaurante ficam pedindo e nunca recebem, o cardápio vem errado, a informação vem errado, atrasa o prato, leva 4 horas para atender. É o CEO da operadora. Quando o senhor reclama, diz que vai embora, eles trazem todos os pedidos do Reclame Aqui. Por quê? Porque o cliente não volta.
Se der problema e você não atender bem, o cliente não volta. Agora, se você deu problema, se você tiver um atendimento, se tiver um processo e resolveu, você vai voltar. Então, a experiência que a gente entrega para esse consumidor é super importante, porque ele nunca vai esquecer como ele se sentiu. E a sua marca pode ser vista de um jeito positivo e de um jeito negativo, de como aquela solução que a gente produziu de tecnologia, aquela questão toda de atendimento, o que isso impactou. E aí a gente olha para isso, dessa experiência, a gente montou vendendo, vou passar rapidinho aqui, só vendendo um método que a gente criou, como a gente acabou produzindo, né, dentro do nosso hub. Hoje são várias startups e a gente também mentora outras startups e fizemos isso para grandes clientes. A gente montou um modelo que a gente chama de Business of Discovery, né, que é toda a parte onde a gente ajuda a modelar negócios de tecnologia para grandes empresas, ou até mesmo para startup. Porque, às vezes, quando a gente começa a ver e a gente começa a conversar, tem um monte de ideia, a gente precisa organizar essas ideias para a gente poder depois colocar isso na prática. Então, a gente criou um framework, né, para poder desenvolver isso, baseado no Double Diamond. Né, a gente passa 60 dias olhando o negócio e vendo. Faz imersão na empresa, faz as pesquisas, faz os testes, né, faz toda uma parte de um deck cultural para a gente poder olhar para isso e todo mundo entender a mesma coisa. A gente faz as validações, cria as teses e, mais do que isso, a gente depois faz um protótipo. Por quê? Vocês lembram lá do lançamento da For All? A gente lançou tecnologia que ninguém usava depois. Então, a gente precisa testar antes. Né? Pode parecer louco, mas a gente precisa testar rápido. Então, a gente faz o entendimento e aqui vem um case muito legal. Eu vou, não sei quanto tempo eu tenho, acho que eu tenho ainda uns 10 minutos, 15 minutos. Né? Então, assim, depois só me dá um tempinho para mim poder saber quanto tempo eu tenho. Então, assim, a gente fez toda uma parte de tecnologia. E o que a gente montou no meio da pandemia? 10 minutos? Tá bom. O que a gente montou no meio da pandemia? Por incrível que pareça, 9, na verdade eram 11 empresas, né, do mercado de food service do Brasil nos procuraram. E eles queriam fazer um concorrente do iFood, né, entre eles. E a gente montou na pandemia, primeiro do back-office, a gente montou na pandemia para eles uma ideia de negócio que chamava Quick. E a gente conseguiu colocar no ar com 9 dos 11, 9 empresas concorrentes. Quem estava dentro desse negócio? McDonald's, Bob's, Outback, Girafas, Croassonho. Eram 35 marcas de 9 grandes grupos. Né? A gente colocou o projeto no ar, o projeto acabou não indo para frente por briga entre os próprios sócios, então começou tudo harmônico, mas depois o McDonald's não queria passar a informação para o Bob's não queria passar para o McDonald's, então começou um problema. Mas o que nesse meio tempo a gente foi procurado pelo Outback, que foi quando a gente criou isso, e o Dani do Outback, que era o CEO do Outback, me procura e disse assim: Galho, eu quero construir, da mesma forma que vocês estão construindo o Quick, eu quero construir a minha parte de tecnologia aqui no Outback. E aí eu disse: não, cara, legal, tudo bem. Me passa o que... E ele disse: mas eu já tenho tudo pronto. Eu só quero construir como tu constrói. Aquelas coisas que a gente já sabe aqui. Métodos ágeis, daily, né, a weekly junto com o presidente, com o CEO do Outback. Então, eles estavam encantados com aquilo. E ele disse: não, mas, cara, eu quero construir como tu está construindo o Quick. Então, me traz aqui como é que tu desenhou. E aí ele me traz um fluxo. Eu lembro até hoje. On-premise e off-premise. Dentro da loja e fora da loja, dentro da experiência. Só um fluxo. Não tinha nada de experiência. E aí eu disse: Dani, me dá uma semana e eu vou te apresentar o que eu acho que a gente deveria fazer para o Outback. Pedi para esses 2 colaboradores meus aqui, até inclusive o Caroé está na Espanha hoje, cuida da nossa operação dentro da Espanha. A gente atende hoje Atlético de Madrid, Espanhol, Betis, a gente atende com soluções nossas, o Caroé foi para lá. E eles foram para dentro do Outback viver a experiência digital do Outback. E eles pegaram a fila, eles ficaram 45 minutos na fila e o Outback se orgulhava daquele pager que tremia. Né? Aí depois tinha a fila digital, ele não sabia quem tinha trocado, então eles não tinham. Então a experiência da comida foi ótima, mas a experiência de tecnologia foi nula. E aí ele disse: cara, eu preciso fazer. Né? E aí quando ele veio para mim, a gente montou uma apresentação e a gente trouxe. Cara, a gente ficou 45 minutos na fila, a gente não sabia quanto tempo a gente ia esperar, a gente não sabia se alguém tinha desistido, a gente não podia fazer nada porque o pager só tinha um limite de alcance de não sei quanto. Então, assim, a gente quer fazer para ti,
mas a gente quer te mostrar tudo isso aqui, a gente vai desenhar para vocês a experiência do Outback. A gente fez isso com tecnologia junto com eles, mas aqui veio uma coisa super importante. Galho, vou fechar contigo. Caramba, fechamos o Outback para fazer um produto que a gente nem tinha ainda. Ele está aqui o meu, desculpa todos os diretores de TI, mas está aqui o meu CTO, está aqui a pessoa de tecnologia responsável pelo projeto. Eu disse, tá, e quem do marketing? Não tem ninguém do marketing. Para que marketing? É tecnologia. Não é só tecnologia. Tecnologia tem que andar atrelado ao marketing. Ou você me dá alguém do marketing junto com tecnologia, ou senão a gente não vai fazer, porque você só vai gastar dinheiro e a gente não vai fazer, e não vai dar certo, e depois a gente não vai ficar, em vez de ser bons amigos, a gente não vai nem conversar depois que você acha que eu não te entreguei. Galho, não tem como fazer isso. Eu preciso de liberação dos Estados Unidos. Cara, legal, obrigado, um abraço, não vamos fazer. Né? Uma semana depois ele volta dizendo aqui, lembro até hoje, está aqui a Andréia é quem vai tocar, ela é de marketing, a gente vai tocar a experiência. E a gente construiu o Outback, está aqui o case, essa aqui é a minha filha, né, comendo, porque a gente, no meio da pandemia, a gente fez toda a experiência. A gente pegou 35 problemas no Outback. Né? Essa aqui não tem a foto, mas tem uma menina que no meio da pandemia eu chego, no final da pandemia a menina está chorando, né, na frente, está praticamente chorando na frente do Outback de um problema que a gente já tinha visto. Por quê? Porque o Outback ele dava um vale, né, para quando tu consumia, na próxima vez tu consumia aquele vale e ele saía na nota fiscal, o número do vale. Aquele número do vale não estava batendo com o número do voucher e estava negando, e as pessoas iam lá e não estavam conseguindo trocar. E aí, de novo, a experiência. A menina, nesse dia, estava chorando, por quê? Porque tinha 7 amigas delas dentro do Outback, e se ela não tivesse o voucher, ela não tinha dinheiro para continuar com as amigas dela, para poder fazer o happy hour com as amigas dela. Então, de novo, tecnologia. E por que era isso? Porque o Outback não tinha o dado do cliente. Né? Eles tinham 35 pontos de coletas, só que ninguém vinha para o Outback, estava tudo nos outros lugares. Então, a gente concentrou tudo isso, a gente entregou, hoje todos os dados estão dentro do Outback, né? A gente fez todos os desenhos, a gente montou a fila inteligente, foi o post em 2021 mais compartilhado da Gina Indiscreta, que foi quando o Outback criou a fila antes de você sair de casa. Então, hoje você entra na fila do Outback antes de sair de casa, e tudo isso alimenta o Outback. Né, a gente fez toda a parte de menu personalizado. Se alguém desiste na fila, você é avisado, o seu tempo diminui. Né, ele te dá o local mais próximo, você consegue fazer reserva. E tudo isso, quando você chega hoje no Outback, né, se você estiver de aniversário, ele não vai mais te perguntar. Ele já vai saber que você está de aniversário, ele já sabe qual que é o seu prato preferido e ele já vai te trazer isso sem nem perguntar para você. Porque todos os waiters que eles chamam, todos os garçons, já têm todas as suas informações quando você chega no Outback. Então, esse foi um projeto que a gente fez dentro do nosso modelo de negócio. Essa é a turma que a gente desenhou. Mas por que isso é importante? Né? Porque as empresas, né, que trazem, que fazem, que investem em experiência, seus resultados são 6, 7 vezes maiores. E, de novo, para quem não sabe, o Outback foi vendido. Né? O Outback Brasil foi vendido, né, porque se tornou a maior operação do Outback no mundo. E o fundo lá de fora queria liquidez, se vão vender a operação do Brasil, ele foi vendido a operação do Brasil para o Vincent Park, né, e hoje eles rodam a operação. Quem ajudou no valuation foi toda a solução de tecnologia, porque a gente aumentou o ROI por cliente dentro do Outback, que melhorou o valuation da empresa. E aqui eu quero trazer um case para vocês, né, que é o F-Bank, que se fala de experiência, porque eu adoro esse case, junto com a CUFA, que é a Central Única de Favelas, onde a gente está fazendo, através da nossa tecnologia, a gente está montando todo um banco para a área de favelas. E agora eu posso falar favelas, já que a gente está junto com o Celso Ataíde. A gente montou o F-Bank, está pilotando, tem mais ou menos 50 mil usuários no Rio de Janeiro, não é fácil, onde a gente está dando inclusão financeira. Por quê? Porque hoje, né, o pessoal, principalmente das comunidades carentes, não sabe muitas vezes nem baixar o aplicativo, né, não estão negativados, não consegue abrir uma conta. Então, a gente fez todo esse processo junto, né, com a CUFA, visitamos as favelas, eu subi a Rocinha, então indico para vocês aí um dia, subam, tudo bem que eu subi com a CUFA, é algo incrível, é algo assim, é muito legal, né, de ver como que eles se viram, né, e o quanto que é pujante lá dentro a economia, é muito comércio, tem muita informação,
Né? Hoje são 54 bilhões que rodam dentro das favelas. O PIB das favelas no Brasil é maior que o PIB do Paraguai e do Chile juntos. Então, a gente tem um movimento muito grande. E a gente fez todo um desenho, e eu queria passar só um videozinho para justamente mostrar como que a gente está montando tecnologia para um público carente e para quem se identifica. Porque muitas vezes ele tem vergonha de entrar num banco, porque aquele banco não é para ele, ou aquela solução não é para ele. Então, a gente montou aqui um videozinho dessa experiência que a gente está construindo dentro com a CUFA. Favela não é carência, meu irmão. Favela é potência. As favelas são um celeiro de inovação, criatividade e oportunidade. Mas o sistema financeiro não atende e estimula essa potência. Eu sempre fui assim mesmo, primeiro total e pureza no coração. Tá na hora de mudar essa história. Parceiro fiel que não deixa na mão. Vem aí uma nova plataforma que representa de verdade esses milhões de brasileiros. O F-Bank. O F de fazer acontecer bem. Força Bank. Fortalecer Bank. Família Bank. Facilitar Bank. Favela Bank. É o fim do economês. É hora do favelês. Uma plataforma que entende a realidade das favelas, periferias e comunidades de todo o Brasil. Que vai ter gerentes das comunidades, cashback social, que vai ajudar quem está na batalha, no corre, que vai respeitar o povo sem julgamentos. Uma potência que vai gerar impacto. Meu nome é favela, é do povo do gueto a minha raiz. E que através da capilaridade da CUFA nos permite chegar rápido em milhares de favelas, comunidades e periferias do Brasil. Em 5 anos, estaremos com 5 milhões de clientes, 25 mil pontos de atendimento e 5 mil gerentes dentro de favelas, comunidades e periferias, 550 mil estabelecimentos comerciais cadastrados. Venha fazer parte dessa transformação. Gente simples, jeito simples de fazer. Invista no F-Bank, o bank da potência do Brasil. Bom, essa é uma das novas iniciativas, dá muito orgulho de ver, mas acho que principalmente porque aqui a gente está estruturando toda uma parte de microcrédito, a gente está trazendo um banco para fazer um microcrédito. O que é o microcrédito? Nada diferente do caderninho que a gente tinha na padaria lá atrás, que a gente pagava no final do dia ou no final da semana. Então, o nosso microcrédito está baseado nisso. A gente falou, né, que amanhã é o Dia das Mulheres, a gente está baseado principalmente em mães de favela. Então, é por onde a gente começa os nossos projetos, porque elas pagam as contas, elas buscam, elas trabalham, né, onde a gente tem um risco menor, então a gente está estruturando tudo a partir das mães da favela, e a gente está começando a colocar esse projeto no ar. Tem um piloto, como eu comecei, aí, com 35, 45 mil usuários, que a gente já está rodando dentro da favela. Tudo isso criado em conjunto com a CUFA, vivendo as experiências, né, dentro daquele modelo que a gente criou. Vou falar rapidinho, não vai dar muito tempo, então, de ESG. Por que ESG é tão importante? A gente vem falando de ESG, mas eu comecei a viver esse mundo há cerca de 1 ano atrás. A gente tem uma parceria com uma empresa chamada Greener, onde a gente está tokenizando, né, a gente é uma plataforma e a gente está tokenizando toda a parte de crédito de carbono. Né, porque a gente tem que ter um cuidado hoje com o crédito de carbono, porque no momento que você tem aquele crédito, a gente tokenizou com blockchain, dentro dessa tokenização ele é único, e quando você queima aquele, você não vai ter um greenwash, você não vai vender novamente aquela solução. A gente começou a vender isso, quer dizer, a estruturar toda essa operação de um fundo de crédito de carbono. Por que isso é tão importante, pessoal? E aí eu me dei por conta há 1 ano atrás. Porque isso aqui muda o PIB do Brasil. Isso aqui muda o PIB do Brasil. E hoje vocês podem estar olhando isso como uma ameaça, mas isso também é uma oportunidade. Por que isso muda o PIB brasileiro? Hoje o Brasil é o 5º país que mais polui, mas não é por causa da nossa matriz energética. A nossa matriz energética hoje é limpa. A nossa grande produção ainda é o desmatamento. 85% da nossa poluição, ou do nosso índice, vem do desmatamento. Então, o que acontece? A gente tem um projeto aqui de ESG de Mata em Pé, onde a gente tem toda essa parte de crédito de carbono. Nós somos quem mais tem ativo verde no mundo.
Então, se a gente conseguir transformar esses ativos verdes em créditos de carbono, a gente muda o PIB brasileiro. E por que que isso muda? Isso muda, pessoal, porque já tem uma convenção, parece que é de hoje, mas lembra, começa lá na Rio 92. Depois no protocolo de Kyoto, onde se define o que seriam os modelos. Depois a gente tem o protocolo de Paris, onde a gente cria as metas e as ODS, que são onde a gente tem metas. E dentro dessas metas, as empresas precisam passar a cumprir metas de sustentabilidade. E se a empresa é déficit em carbono, ela vai ter que comprar crédito de carbono. E quem é o país que mais tem crédito de carbono para vender no mundo? O Brasil. Então, a gente acaba de regulamentar no Brasil, em novembro, saiu a regulamentação no Senado, da parte de crédito de carbono. A gente tem um grande problema ainda da floresta amazônica, porque a gente tem muita grilagem de terra que eles falam, então eles precisam fazer toda aquela linha para saber se aquele crédito de carbono é válido ou não é válido, mas a gente está falando de mata em pé de crédito de carbono para a gente poder mudar. E o que acontece? As próprias empresas, né, na CVM hoje já têm que apresentar, as empresas do Estado já têm que apresentar o seu relatório de sustentabilidade. Se você não tiver, você vai ter que comprar crédito de carbono. Mas também tem oportunidade. A gente conversava mais ou menos um mês atrás com a própria Gerdau. A Gerdau imaginava que estava déficit de carbono. Só que 70% da matriz do aço da Gerdau já é aço reciclado. Então, ela já gera créditos de carbono. Então, ela já pode, inclusive, vender os seus créditos de carbono para empresas que não têm crédito de carbono. Então, pessoal, aqui é uma coisa para vocês olharem, né? Não vai dar tempo de detalhar hoje, verem onde é que vocês se enquadram, ver se vocês podem fazer ações, porque vocês podem ter dinheiro dentro das próprias empresas de vocês. Né? Então, assim, eu produzo tecnologia para o hospital. Dependendo da pegada de carbono que você está reduzindo o resíduo de lixo, você está ganhando crédito de carbono. Você está ganhando crédito de carbono verde dentro da indústria, de repente, como você está fazendo. Então, aqui tem, sim, uma mudança do PIB brasileiro nesse sentido. Inteligência artificial, não vou passar muito aqui, né, mas mais ou menos está no hype aqui. A gente tem utilizado muito para automação de processos e para redução de custo. Né? A gente conversava antes um pouquinho aqui da palestra, mas assim, pessoal, realmente não é um buzz. Veio para mudar. Quem está utilizando, né, sabe que reduz os processos, sabe como que as coisas estão funcionando. Então, a gente vai mudar, isso veio para ficar, mas principalmente para nós, olhando a experiência do cliente. A gente consegue melhorar muito essa experiência com uma redução de custo absurda. A gente estava falando o quanto que é difícil de encontrar gente, a gente vai conseguir reduzir, né, e vai conseguir melhorar a nossa performance junto com a inteligência artificial, mas, de novo, a gente traz para a experiência. Como é que eu conheci a inteligência artificial? Né? Bom, desculpa, pulei um slide antes. Aqui são imagens e coisas que a gente já está produzindo, inclusive código, a gente já está desenvolvendo código, principalmente de front-end, através de inteligências artificiais, já rodando os agentes por trás. Todas essas imagens já são geradas por inteligência artificial, então a gente não precisa mais pagar banco de imagens, então a gente gera essas imagens com inteligência artificial, e a gente já está produzindo tecnologia com inteligência artificial, mas principalmente, no nosso caso aqui, com experiência para a gente fazer conversão. Mas onde é que eu conheci inteligência artificial? Com a minha filha. Esse aqui, nas minhas férias, junto com a minha filha, o que nós vamos fazer? Qual é o programa de pai e filha? Eu não sou bom de português, eu sou disléxico, e a gente escreveu um livro junto com o ChatGPT. Né? Então, assim, agora a gente está vendo para publicar na Amazon. Nós vamos fazer a publicação do nosso livro na Amazon, ela está vendo para publicar. Então, aqui a gente criou Nárias e as Aventuras Incríveis, que é uma menina, um cachorrinho, e a gente foi construindo junto com o ChatGPT, tem 14 capítulos, a gente montou a capa, a gente montou as ilustrações, né, se vocês lerem um pedacinho pequenininho aqui, e a gente vai estar colocando, eu acho que em umas 2, 3 semanas, a gente está subindo o livro junto para a Amazon, para a gente poder vender um livro criado nas férias, junto com a minha filha. Eu nunca teria essa experiência com ela. E a inteligência artificial e foram aqui, não foram muito, deve ter sido, sei lá, umas 15, 20 horas, a gente junto com o ChatGPT, escrevendo, refinando, montando. Então, assim, a gente ainda está usando a inteligência artificial, né, ainda muito para as questões de nos ajudar, mas a automação, os agentes estão vindo para revolucionar toda essa parte de atendimento, mas nunca deixando de viver as experiências que a gente pode ter e as memórias que a gente pode fazer. E, para terminar, a gente tem o South Summit, né? Rapidamente a história do South Summit. Como eu comentei com vocês, o South Summit nasce de um pedido do governador do estado. O Zé participa,
né, de um grupo chamado Transforma, o Daniel Randon aqui também participa, e o Eduardo Leite disse o seguinte: eu quero trazer um grande evento para o Rio Grande do Sul. A gente não tinha nada para fazer, pode deixar que a gente vai atrás. A gente conversou com a SXSW, a gente conversou com o Web Summit, né, e a gente descobriu o South Summit, e aí deu match, né, principalmente cultural. A gente foi à Espanha e a gente trouxe o South Summit. Só que quando a gente trouxe o South Summit, a gente tinha ali para entregar praticamente 15 dias, quer dizer, praticamente 13 meses para botar o South Summit no ar. A gente trouxe, importou, colocou o South Summit, e o South Summit virou um projeto hoje do governo do estado, da Prefeitura de Porto Alegre, da iniciativa privada e também das questões das universidades. Então, a gente conseguiu colocar o Rio Grande do Sul no mapa. Tem um número super importante, que é o número de jatinhos que pousam no Salgado Filho. Foram mais de 150 jatinhos na última edição. Praticamente, hoje, 42% do público palestrante é feminino, né? Quase 50% também é um público feminino, e a gente faz muita conexão. Então, vocês, quem já viveu o South Summit, sabe um pouquinho, né, do que é, e eu vou só passar o videozinho final aqui do South Summit. Só, se puder passar um... Opa! Pode passar o vídeo para mim, para a gente poder terminar. Já fica o convite, de 9 a 11 de setembro, a gente vai estar lá recebendo vocês no South Summit, né? Dar as boas-vindas à capital da inovação. Estamos todos juntos, que solo a través de la innovación y de la colaboración entre todos, de verdad, transformamos el mundo. É aqui que a cidade começou e é aqui que a cidade está se renovando. Eu costumo dizer que precisa viver para entender. Então, que a gente possa viver para entender o que é o South Summit. We accompany South Summit Maria Benjumea and her team in the extraordinary adventure of supporting entrepreneurs from all over the world. But you need a team, right? You need a strong team to help support your ideas, right? Support your goals. Com a maravilha das universidades que nós temos, dos melhores parques tecnológicos do Brasil e do maior evento de inovação da América Latina, cada vez o estado mais jovem e inovador do Brasil. E é isso que nós estamos construindo. If you're afraid to fail, then in reality you already failed because you're not going to try. Learn something new every day, every week that the rest of the world is doing and figure out how to bring it to your industry. But not simply to sustain the systems that we currently have, but to disrupt and transform. Evento como esse leva para o mundo um pouco do que nós somos, do que nós temos aqui de diferente. Isso é Brasil, gente. Olha que beleza. Bom, pessoal, estão todos convidados para o South Summit. Esse ano não vai estar tão quente, a gente mudou de março para abril, né? Também reforçamos os ar-condicionados, mas estão todos convidados ao South Summit. Muito obrigado a todos aí. Espero vê-los vocês de 9 a 11 de abril. Grande abraço. A gente reforça o convite, né, porque é muito importante, pessoal, o esforço que foi feito por essas lideranças aqui do Estado para trazer esse evento para o Rio Grande do Sul. E agora é nosso papel também prestigiar, não só por esse motivo, mas nós precisamos manter esse evento no Rio Grande do Sul, porque certamente outros estados estão de olho nele também, para daqui a pouco levar para outros estados, né, porque ele tem um período que ele está garantido que vai ser no Rio Grande do Sul, mas depois não necessariamente precisa ser aqui. Agora, se for sucesso aqui, ele vai continuar. E é muito mais fácil nós ir para Porto Alegre prestigiar esse grande evento internacional do que viajar para outros estados.
E quem tiver saudade do Orkut também, o sistema não, mas o senhor Orkut, criador do aplicativo, vai estar nesse evento também, não é isso? Perfeito. Gente, nós também, o Trinopolo tem um voucher de 20%, tá? De desconto. Vocês podem acessar nosso site lá para acessar os eventos que tem, entre eles está o Soul Summit, né? E temos um desconto de 20% para ser aplicado nos ingressos, né? Nós agradecemos imensamente ao Ricardo pela excelente palestra e pelo compartilhamento de tanto conhecimento valioso. E para simbolizar nossa gratidão, eu convido o Eduardo Pezzi, que é representante da Vitivinícola Jolimon, apoiador do nosso evento, para entregar uma lembrança ao nosso palestrante. E a fotógrafo, por favor, lá no banner, eu acho que fica legal para vocês ficarem bonitinhos aí. Hã? Nós temos uma missão de entregar a casa aí às 10 horas, enquanto eles tiram a foto. Eu já convido o Agomar, do Sebrae, para vir até nós aqui. Ele vai apresentar rapidamente a Feira Brasileira do Varejo. É um evento voltado às principais tendências de inovação do setor de varejo e também... só um pouquinho. Enquanto ele está aqui ainda chegando, o Agomar, né? Mas eu gostaria que você descesse com uma salva de palmas, porque foi muito importante para nós. Obrigado, Ricardo. Agora sim, o Agomar vai nos falar, porque o Trinopolo está apoiando essa iniciativa, porque o Sebrae tem uma série de benefícios para as nossas empresas, e, enfim, para todas as empresas, enfim, que o Sebrae apoia, mas nós estamos fazendo uma campanha especial para que a gente possa levar as nossas empresas para participar dessas feiras tão importantes. Agomar. Obrigado, Edson. Obrigado, Trino. Pessoal, parabéns aqui pelo dia especial que teremos amanhã, né? E falando em gestão, o público feminino que sempre está à frente, nós que estamos acompanhando aí todas essas empresas, fazendo diagnóstico, a gente vê muito a presença da mulher. Então, esse convite, obviamente, que a gente estende diretamente para vocês, para mulheres, e, claro, para todos os homens que estão à frente dos negócios. Apresento para vocês aqui, convido também para vocês participarem do programa de assessoria de negócios. Em 2024, nós tivemos aí que nos reinventar no atendimento às pequenas empresas devido às nossas enchentes que aconteceram aí no Estado. E aí a gente foi buscar, então, uma outra metodologia, que foi nos Estados Unidos. Então, nós fomos lá entender como funciona essa metodologia do SBDC, do atendimento mais exclusivo, mais estratégico na gestão do negócio, ou seja, olhando indicadores. Esse objetivo, ele tem essa programação, esse programa diferenciado que nós trouxemos, ele atende o quê? Os indicadores de retenção de empregos, aumento de empregos e, obviamente, o faturamento das empresas, que é o que nos dá liquidez. Então, eu apresento para vocês a assessoria de negócios, ela é realizada por mim nas empresas, um programa individual, então a gente vai fazer o diagnóstico, entende o momento da empresa e direciona uma capacitação e fica, então, fazendo o acompanhamento dela contínuo. São vagas limitadas, obviamente. Hoje a gente consegue abrir aqui 10 vagas, então, para quem quiser ter mais conhecimento sobre isso, pode chamar no QR Code, vai acionar o meu contato, a gente vai fazer uma visita, fazer um diagnóstico e vamos estender, então, aí o acompanhamento sem data limite para terminar. Então, todos os custos, eles são retidos pelo Sebrae. Então, esse convite está estendido a toda a comunidade TI. E agora a gente parte também para uma outra extensão, que é um outro convite, que é a FBV. A FBV, então, é a Feira Brasileira do Varejo. Quem aqui não se conecta com o varejo? A gente produz e automaticamente a gente consome. Dessa forma, a gente alimenta, então, essa cadeia. A FBV, ela acontece anualmente em Porto Alegre. Este ano, pontualmente, nós estamos fazendo o apoio e a divulgação da feira, que acontece na Fiergs, lá em Porto Alegre, em conjunto com o Cindy Lojas. Tá? Ela acontece no dia 21, 22 e 23 de maio, e a gente tem vários benefícios para a comunidade de TI aqui presentes. O que vai acontecer nessa feira lá, então? Alguma da programação aqui, né, a nível nacional,
Os benefícios que nós estendemos são 50% de desconto no convite. Tá? Então, o convite tem um valor de R$ 250, R$ 249, e hoje nós estendemos um desconto de 50% para vocês. Outro benefício, a missão. Então, o transporte também ele é estendido 100% gratuito, sem custo. A gente está organizando uma viagem, então, para dia 22, né, essa missão. Então, vocês podem executar a compra do convite com o cupom de desconto do Sebrae. Depois, vocês podem nos chamar. Na frente vai ter um QR Code, vocês vão chamar a colega para executar a compra. E no dia 22, a gente vai estar fazendo missão para lá com diversos transportes, seja van, seja ônibus, né? E o que nós vamos encontrar lá, então? São 10 mil visitantes no ano passado. E um indicador muito importante, pessoal. O expositor gerou mais de 42 negócios nessa data. Então, é um evento de conexão, de network e inovação. E muito conteúdo. Mais de 120 palestrantes, né? Então, tem conteúdo para a gente absorver muito. São conexões. Tá? Para expositores, então a gente tem o balcão e tem também o stand. Também apoiamos aqui com um bom desconto, até 32%. Aqui a gente apresenta os números. Tá? E vocês podem chamar aqui nesse QR Code a minha colega, que é a minha assistente, que é a Pazinato. Ela vai fazer todo o acompanhamento, toda a orientação para vocês, encaminhar para o site e executar, então, essa missão. Querendo agradecer e parabenizar mais uma vez o grande evento, o Ricardo, a Trino e as mulheres aqui presentes. Obrigado, Agomar. Reforço, gente, nós temos diversas parcerias, entre elas essa com o Sebrae, quem hoje consegue oferecer assessorias de forma gratuita. Então, aproveitem. É sempre uma oportunidade para rever processos, ver algumas ações dentro das empresas e são feitas de forma gratuita. E na Feira Brasileira do Varejo também tem importantes contatos e com preços bastante subsidiados. Nós temos um último convite para fazer, e para isso eu convido o Arthur Reis, que é organizador do Secops, que é um outro evento voltado à parte de segurança, operações, enfim, que o Trinopolo está apoiando. Obrigado, Arthur, por se deslocar de Porto Alegre para cá. Obrigado, Edson. Muito bom dia, parabéns a todas as mulheres, parabéns e sucesso à nova gestão aqui do Trinopolo. Vou falar bem rapidinho, né? Estamos sem tempo. O Secop Summit ele é o maior evento do sul do Brasil em segurança digital e operações de TI. Nós esperamos mais de 4.000 visitantes, agora de 19 a 21 de março, no Centro de Eventos de Porto Alegre. Fica o convite a todos a participarem, conhecerem. Serão 3 palcos em 3 dias, com mais de 90 palestrantes nacionais e internacionais, além de rodadas de negócio, área de exposição. A Érica, que estava aqui no palco antes, né, é uma das nossas painelistas. Né, a gente tem um painel só sobre mulheres na TI. Também visualizei aqui o Alex, da Via Connect, um dos nossos expositores, também o Charles, né, da APCRS, estará lá conosco. E tem um vídeo depois, né? Tem. Legal. Convido a todos, e nossa parceria com o Trinopolo é com relação à cedência de ingressos para quem estiver interessado e fizer parte do grupo do Trinopolo, podem procurar aqui o Edson, eu, ou mandar um direct no Instagram do evento, @secopsummit, que a gente encaminha algumas cortesias para vocês. Fica o convite, um abraço e até a próxima. Fica aqui para acompanhar o vídeo ainda comigo.
Perfeito, obrigado, Arthur. E com certeza terá uma equipe bastante grande nossa que estará presente lá no evento. Obrigado. Minha gente, então quem mais quiser ingresso, o Arthur está disponibilizando, pode me contatar, a maioria tem meu WhatsApp também, tem gerente@trinopolo, que a gente intermedia isso. Então, chegamos ao fim de mais uma edição do Bom Dia TI, mas antes de irmos, né, a gente tem mais algumas coisinhas aqui para fazer. Aguardem, agradecemos aos presentes e... Esqueci de uma coisa aqui. Mas antes de encerrarmos, temos um sorteio, sim, um sorteio de 5 vouchers para a sessão de aromaterapia da Marias. Eu convido a Jade, que cedeu esses 5 sorteios, para vir aqui para fazer a entrega do voucher. E lembrando que o sorteio é exclusivo entre as mulheres presentes aqui. Então vamos lá. O nosso sorteador, todas as mulheres aqui elencadas e 5, 4, 3, 2, 1. Sejam rápidas e venham aqui. A Lisiane não está presente, pelo que eu vi. A Eliane, por favor, lado a lado. Já pode entrega, fotógrafa, esteja presente. A Lúcia Maria Lume. Nossa, a fotógrafa foi sorteada? Milena, alguém tira foto depois. A Maria de Fátima está aqui? Ok. Quem mais quer um voucher de aromaterapia? Tu não vale porque tu já ganhou o teu. Quem quer um voucher de... Hã? Não, a Lisiane não está aqui, então ela não leva. Você quer? Por favor. É sem sorteio. Para a gente não ter que refazer o sorteio. Dia 20, né? Tem a reunião da diretoria na sala de... Não, lá da reunião de diretoria da SIC. Já pode ir levando o pessoal. Minha gente, então, mais uma edição do Bom Dia TI encerrando. Nós agradecemos a todos os presentes, aos nossos patrocinadores, apoiadores, em especial ao nosso palestrante, Ricardo Galho, pelo conteúdo enriquecedor que trouxe hoje. Já queremos deixar um convite especial na próxima edição do Bom Dia TI, que acontecerá em abril, será dia 4 de abril, tá? Com Fausto Reichert, abordando o tema aceleração de vendas para empresas de software. Então, espero ver vocês todos e convidem mais alguém dentro da empresa, porque a missão do chefe é chegarmos a 200, né? Por fim, reforço nossa homenagem a todas as mulheres pelo seu dia. Não poderíamos deixar de destacar uma data tão importante como o Dia Internacional da Mulher. Nosso reconhecimento e aplauso a todas as mulheres que fazem a diferença no mundo da tecnologia e em todas as áreas. Parabéns a todas. Uma salva de palmas. Mais um recadinho rápido, pessoal. Esse mês nós estaremos lançando um webinar também. Então, no dia 20 de março, uma quinta-feira, às 11 horas, estaremos estreando esse novo formato e será mensal também, assim como o Bom Dia TI, mas faremos online para poder ter um novo formato e também que a gente conseguir trazer convidados de outras regiões do país com mais facilidade para conversar conosco. Então, estejam atentos, a gente vai conversar a divulgação na semana que vem. Então, e também reforço o convite, mulheres, inscrevam-se no grupo que vai planejar e executar essas ações do Trino Mulher. A gente vai também encaminhar o link para se inscreverem. E não esqueçam de retirar os brindes especiais oferecidos dos nossos patrocinadores. A Azura está oferecendo aí para as mulheres um brinde, e da Energy também tem um material de divulgação e um brindezinho na saída. Então, por favor, prestigiem os nossos patrocinadores. Minha gente, nós temos que liberar o espaço às 10, ou seja, não vamos voltar no tempo, mas vamos liberar agora, então. Muito obrigado a todos, tenham uma ótima sexta-feira e até
a próxima. Tchau, tchau.